Olá, seja muito bem-vindo ao nosso aquecimento da Semana do Previdenciarista de Elite. Está chegando, dia 30 de janeiro, nossa Semana do Previdenciarista de Elite tem tudo para ser um evento fantástico e transformador na sua carreira. Olha, hoje nós vamos conversar sobre equipe motivada, a importância de se ter uma equipe motivada e como que você monta essa equipe motivada, né? Aí no seu escritório de advocacia. Meu nome é Fred Pataro, eu tenho mais de 15 anos de experiência na área previdenciária e posso dizer para vocês uma rotatividade muito pequena nos meus escritórios. Tá? Dificilmente alguém é demitido no nosso escritório. E como que eu faço? Qual que é a importância? Por que é tão importante assim ter uma equipe motivada, ter uma equipe engajada no escritório? Veja bem, a equipe é quem vai fazer a coisa acontecer. Tá? Você vai pensar, você vai conseguir trazer estratégias, traçar estratégias, planejar o crescimento do seu escritório. Mas o operacional está com a equipe. E a equipe, ela precisa estar motivada, ela precisa se sentir num ambiente agradável, ela precisa se sentir bem com os colegas de trabalho. Afinal de contas, a gente passa mais tempo no escritório de advocacia, a gente passa mais tempo com os nossos colegas do que com a nossa família. Então precisa ser um local agradável, precisa ser um lugar onde você queira estar. Você precisa, no domingo, ali na hora de ouvir a musiquinha do Fantástico, você precisa dar aquele frio na barriga e ficar feliz, porque na segunda-feira você está indo para um ambiente de trabalho legal, que te traz boas energias, e isso tem uma fórmula, tem como você estabelecer isso no seu escritório. Primeiro passo para isso, estabelecer um código de cultura, algumas pessoas chamam de código de conduta, né? Ali você vai estabelecer valores, e aí você como dono, estabelece valores que você procura nas pessoas, né? Então, por exemplo, integridade, a pessoa fazer o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Esses valores que vão nortear aí o escritório, a gente inclusive tem um módulo só sobre isso no curso, de tão importante, né, que é um código de cultura para o escritório, mais do que ter um código de cultura, seguir a cultura no dia a dia. Isso é involuntário, claro, é treinado, né, é apresentado, porém, isso é involuntário. A pessoa que segue um código de cultura, um código de conduta, é porque ela de fato foi bem contratada, você acertou na contratação daquela pessoa. Então, além de você saber contratar a pessoa certa para jogar na posição certa, você também precisa saber trazer a pessoa correta de mentalidade que traduz o que você pensa como certo para a sua advocacia, para o seu escritório de advocacia. E para essa pessoa poder dar certo, ela precisa estar motivada. E veja bem, está muito comum, eu tenho visto muito isso, meus alunos, a gente conversa muito sobre isso, tenho visto muitos alunos preocupados em o tempo todo ter que premiar os funcionários. Não é isso. Motivação não é só isso. Claro, todo mundo precisa de dinheiro para viver, todo mundo quer ganhar prêmios, quer ganhar cada vez mais benefícios, porém, a motivação está longe de ser somente dinheiro. Está muito longe, passa muito longe de ser apenas remuneração, premiação, viagens. E outra coisa, não é que é uma festa o tempo todo, você precisa estabelecer um limite, né? Há uma linha muito tênue aí entre um ambiente agradável e um ambiente de festa, né? Isso tem que tomar muito cuidado para não transformar um ambiente agradável em um ambiente de festa. Aí tira aquela motivação real do dono, né? Que precisa também estar motivado. Para ele estar motivado, o negócio precisa fluir, né? Precisa ter lucro. Além de um bom ambiente, além de uma equipe motivada, o negócio precisa dar lucro para que essa equipe continue motivada e para que essa equipe continue podendo trabalhar nesse ambiente. Concorda? Sem lucro, não existe equipe. Simples assim, pessoal. Então, vamos separar as coisas. As pessoas estão confundindo motivação com o tempo todo dar presente, dar comissão. Não é assim. Para você ter uma equipe motivada, primeira coisa, fez o código de cultura, contratou conforme os valores que você entende como corretos para o seu escritório.
A partir desse momento, você vai conseguir ver que essa pessoa vai ter felicidade, vai ficar leve dentro do seu escritório. Por quê? Ela normalmente pensa como você, pensa na vida como você pensa. E não é que você é o mais correto, não é isso. É a sua forma de pensar. Não adianta, por exemplo, você ser um cara comunicativo, você ser um cara extremamente aberto, que gosta ali de estar com pessoas, e aí você contrata uma pessoa extremamente fechada, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que não dá nenhum bom dia. Não vai funcionar, principalmente no ambiente corporativo. Isso não é legal, contamina. Eu, pelo menos, acredito muito nessa questão de boas energias emanam boas energias. Então não adianta você trazer uma pessoa com energia baixa, pessimista, se você é um cara otimista, um cara que o tempo todo está ali propondo mudanças construtivas, óbvio, e estabelecendo padrão para o que deu certo, Então tudo que deu certo você vai lá, estabelece um padrão. Tudo que deu errado você vai lá e muda. Ah, mas a pessoa não gosta de mudança. Pronto. Ela já está indo de encontro a um dos valores que você aplica no seu código de cultura. Ah, tudo que você fala, aquela pessoa questiona, aquela pessoa tá cansada o tempo todo. Então, não dá também para trabalhar de acordo com o que eu entendo como uma cultura favorável para uma equipe, tá? Eu estou falando da minha equipe. Você talvez tenha outras características. É por isso que a gente tem um módulo só sobre código de cultura, tamanha a importância do código de cultura para um escritório de advocacia, e digo mais, para qualquer empresa, tá? Toda grande empresa tem um código de cultura e todo colaborador dessas empresas obrigatoriamente seguem essa cultura. E acaba sendo até que involuntário, porque na hora de contratar, como eu disse no início, as pessoas acabam vindo não é por osmose, né, pessoal? Mas vem porque gosta do estilo. Então, por exemplo, eu gosto muito do estilo de fulano trabalhar. Curto muito o estilo dele, achei ele um cara leve, achei ele um cara bacana, deve ser legal trabalhar com ele. Provavelmente você vai pensar na vida, você pensa na vida como ele. Diferente daquele cara que o tempo todo é festa, é viagem, premiação o tempo todo, e isso não segura funcionário. É igual o filho que você premia o tempo todo. Ah, se você comer, eu te dou um presente. Ah, se você for ao banheiro escovar o dente sozinho, eu te dou um presente. Se você tirar, eu te dou um presente o tempo todo. Quando você não der o presente, ele vai se sentir no direito de não precisar fazer o que tem que ser feito. Tá? É a mesma coisa com a equipe. E isso é ruim para a equipe. Tá? Isso é ruim para a equipe. Médio e longo prazo, isso não vai funcionar. E estou falando isso com vocês, pessoal, que eu já fiz isso. Aí não foi culpa dos meus colaboradores, foi culpa do que eu fiz. Inclusive foi uma decisão minha. Na época, muitos anos atrás, foi uma decisão minha, não foi uma decisão... É claro, o meu ex-sócio ele concordou à época, mas provavelmente ele fosse decisão somente dele, ele teria sido contra, ele me apoiou e tudo, mas ele teria sido contra, nós já conversamos sobre isso. Mas, por exemplo, eu já cheguei a dar carro para funcionário, merecido inclusive. Só que cria uma cultura que não é legal para o escritório. Cria uma cultura de... Não é de merecimento, mas o tempo todo, por exemplo, quando você dá um carro, você eleva o nível a uma tal forma que se depois você der um PlayStation para o cara de R$5.000, já não vai funcionar. Não é o caso concreto que aconteceu no meu escritório, mas é o que aconteceria na maioria dos casos, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você dá algo tão valioso, no sentido financeiro, que depois qualquer gesto que você tenha não vai ter valor, porque você elevou esse nível muito alto e aí você não consegue voltar atrás mais. E aí acaba com a cultura, e aí acaba com a meritocracia. O tempo todo você tem que dar alguma coisa, senão a pessoa se sente desvalorizada. Porque quando ela se sentiu valorizada, quando ela ganhou um carro, mais uma vez, repito, não foi exatamente o que aconteceu no meu caso, mas poderia ter acontecido, tá? Poderia ter acontecido. Não aconselho ninguém motivar a equipe em troca de presente o tempo todo. Como que acontece a motivação da equipe? Primeira coisa, ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho que eu falo, não só ambiente psicológico, não só conversa agradável, o cafezinho, não só isso. O ambiente ser agradável. A pessoa trabalhar usando um bom computador.
Por exemplo, de nada adianta você ter 2 advogados trabalhando para você com 2 máquinas ruins. Você não vai extrair o melhor dos 2. Os 2 vão trabalhar desmotivados. É preferível você ter um funcionário com um MacBook, por exemplo. Beleza? Já isso é ciência, tá? Ciência. Não trava, funciona muito mais rápido. Seu funcionário trabalha muito mais motivado, porque ele não tem aquele estresse de o tempo todo tá lá digitando, pum, travou. Tá lá fazendo uma coisa, travou. Não. Cadeira confortável, um escritório climatizado. Não é todo mundo que pode ter isso no início. Eu não tive. Eu comecei com um escritório extremamente simples. Ar-condicionado fui ter muito tempo depois. Mas no passo a passo. Mas eu estou falando aqui para como motivar uma equipe. Se você tem uma equipe, eu parto do pressuposto que você consegue sim dar um passo a mais, tá? Se você já não fez isso, e conseguir uma sala melhor, conseguir uma sala mais agradável, um ambiente mais agradável, um ambiente aconchegante, com uma TV para apresentar suas reuniões, uma TV grande, com computadores que funcionam, com 2 telas para os seus funcionários trabalharem de forma mais produtiva, de forma mais tranquila, né? Não precisar de ficar naquela telinha ali de um notebook desse tamaninho, fazendo uma petição, né? Não funciona. É claro que dá para fazer isso? Dá. Mas eu estou dizendo como motivar a equipe. Comece a apostar nessas coisas. Comece a apostar no conforto das pessoas que trabalham com você. Comece a apostar também no crescimento dessas pessoas. É fundamental que essas pessoas entendam que pode crescer dentro da sua empresa, dentro do seu escritório. Imagina você passar... Certo dia, esse caso é um caso bem interessante. Uma vez eu perguntei pro meu personal assim, pô, você trabalhava em tal indústria, cara, por que você saiu e tal? Não era legal lá? Ele virou para mim e falou assim, um dia eu perguntei pro meu chefe quanto ele ganhava. E ele ganhava R$500 a mais que eu. Ele estava lá há 30 anos. Moral da história. Isso fez um raciocínio lógico, né? Pô, se eu ficar aqui mais 30 anos, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar do mesmo jeito. Então, o seu funcionário ele precisa entender que por mérito dele, e não por tempo, tá? Separem as coisas. Por mérito dele, ele pode chegar a ser até seu sócio. Tá? A gente tem um plano de carreira, os nossos funcionários eles sabem que se eles seguirem, se eles aplicarem o Código de Cultura, por exemplo, uma das coisas do nosso Código de Cultura, autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é você fazer algo a mais depois do trabalho. Na hora do trabalho você tem que fazer o seu trabalho, concorda? Aqui a gente faz, aplica, permite o autodesenvolvimento também, mas o correto é o que você faz depois do trabalho que vai te levar para outro nível. Tá? Você fazer as mesmas coisas que você faz hoje, você vai continuar do mesmo jeito que você está hoje. Acabou aquele tempo que você ficava 10 anos na empresa, tem aumento. Depois de mais 5 tem outro aumento. Não, isso não existe mais. Tá? Meritocracia. Produziu, bateu as metas, está de acordo com o Código de Cultura. Então é o todo. Bom para o dono, bom para o funcionário. Isso motiva pessoas que querem trabalhar. Tá? Motiva. E desmotiva pessoas que querem apenas sentar ali e fazer o dele. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas provavelmente esse tipo de pessoa, esse tipo de funcionário vai trabalhar mais desmotivado. Porque ele procura algo mais certo para ele, aquilo ali tá bom. E aí, claro, existem cargos dentro do seu escritório que você pode sim ter esse tipo de perfil de pessoas dentro, né? Mas para você, advogado, se você tem um perfil, se quer empreender, ok. Agora, não quero empreender, quero trabalhar para outra pessoa, mas quer ficar na mesma, aí você precisa repensar o seu trajeto, tá? E para você, advogado, que tem equipe, você precisa dar a oportunidade para sua equipe entender que ela pode crescer, né? Ali dentro do seu escritório. E para isso ela não precisa necessariamente mudar de posição. Por que eu digo isso? Imagina se o Daniel Alves, que foi lateral direito da seleção brasileira, do Barcelona durante muitos anos, imagina que se para ele ganhar um aumento salarial ele precisasse mudar para o ataque, né? O Barcelona poderia ter perdido um belo de um lateral direito e ter conseguido um péssimo atacante, né? Então, tudo isso funciona também com a história de advocacia. Não necessariamente
a sua funcionária, o seu funcionário precisa deixar aquele cargo que ele ocupa hoje, por exemplo, ele trabalha com petições, ele faz as petições. Não necessariamente ele precisa sair dali para ele poder crescer dentro do escritório. Você tem um plano de carreira, fala, olha, agora você saiu de advogado A para advogado B. Advogado B aqui ganha tanto, advogado C ganha tanto, advogado D ganha tanto. Como que a gente avalia isso, né? Como que a gente avalia isso? Você precisa ter cultura de feedback. O que é isso? Né? Feedback ele pode ser positivo ou negativo. Então, a pessoa fez alguma coisa negativa, chama no canto, senta e conversa. Corrige. Fez de novo, senta, vê mais uma vez. Fez de novo, demissão. Não dá para ficar negociando também demais, pessoal. O escritório não é uma ONG, né? O escritório ele precisa de pessoas motivadas e de pessoas que seguem o que a gente prega. Então, de nada adianta também a gente ficar passando a mão na cabeça o tempo todo. Não é isso que é motivar. Isso aí é estragar o funcionário, tá bom? Então, é muito valioso você ter uma equipe que gosta de trabalhar. Por isso que o erro de muitos advogados é tirar um funcionário de um outro escritório por dinheiro. Então, por exemplo, o funcionário que sai do escritório para ganhar R$200 a mais no outro, ele vai sair do seu também pelo mesmo motivo. Quem entra por dinheiro, sai por dinheiro. Então, a contratação, ela precisa estar ligada, primeiro, aos soft skills, ao perfil daquela pessoa, a tudo que ela fornece que não é do direito material, que não é ser o advogado ali, tá? É a pessoa dela. Então, por exemplo, você consegue treinar uma pessoa a fazer petição. Você consegue treinar uma pessoa a atender um cliente. Só que você não consegue treinar uma pessoa com tanta facilidade. É claro, isso é totalmente... dá para adaptar, né? Claro que dá para adaptar, mas é muito mais difícil você pegar, por exemplo, uma pessoa introspectiva e colocar ela para ficar extrovertida e ali conseguir atender com mais facilidade um cliente. É muito mais difícil você pegar uma pessoa que não gosta de outras pessoas. Tem muita gente sim, tem gente que gosta, por exemplo, tem perfil de pessoas que vai virar para você e vai falar assim, olha, faz o seguinte, quanto que você me paga por petição? X. Ok, eu faço as petições, você me paga no final do mês, está tudo certo. Tá? Se é isso que você quer para o seu escritório, ok. No meu escritório, eu gosto de motivação, gosto de pessoas motivadas. Mais uma vez, atenção, pessoa motivada é diferente de pessoa infantil. Tá? Pessoa motivada é aquela pessoa que entende que trabalhar ali é legal, trabalhar ali é gostoso, mas bater a meta é mais legal ainda. Isso, os meus funcionários têm isso de forma muito cristalina, né? Não à toa eles estão no escritório, né? Eles entendem isso, então entendem que, embora eu tenha motivação de trabalhar aqui, é um trabalho, não é a Disney, né? Eu preciso bater meta, eu preciso fechar contrato, eu preciso, mais que isso, distribuir essas ações, mais que isso, essas ações têm que gerar êxito, senão o ciclo não fecha, né? Então, para você motivar as pessoas que trabalham com você, é você imaginar, fazer um exercício simples. Se você fosse funcionário, como que você gostaria de ser tratado? Que tipo de plano de carreira que você gostaria de ter? Onde você gostaria de chegar? Tá? E você ser transparente. No meu escritório eu sou muito transparente com as pessoas. Então, você não é obrigado a abrir faturamento, nada disso. Tá? Isso é um dado seu. Mas eu sou muito transparente. As pessoas sabem se está bom, se não está, quando está ruim e precisa ajustar. Todo mundo que trabalha para mim sabe disso, eu deixo muito claro. Então, nós não temos segredos no sentido de distanciamento patrão-funcionário. Eu tenho uma gestão mais horizontal. Pelo menos para mim funciona muito bem. Os meus funcionários, eu entendo que eles trabalham muito motivados, né? Pelo menos é o que me reportam. A gente sempre também recebe currículos, pessoas querendo trabalhar no nosso escritório, porque de fato a gente passa a imagem, né? E é o que a gente vive, a gente não só passa a imagem, mas é o que a gente vive, de ser um local legal para trabalhar. E só que ao mesmo tempo que é legal, é um local muito sério, é um local onde a gente leva muito sério o êxito do cliente, tanto que um dos nossos valores
é o compromisso com o resultado do cliente. E se o cliente não ganha, é um problema nosso. E meu funcionário sabe disso. Todos eles sabem disso. Quando o cliente não ganha, é um problema nosso. Tá? Não é somente dinheiro. Então ali a gente está trabalhando com mudança de vidas. E aí, isso eu trago para todos eles. Mesmo assim, o tempo todo, eles estão motivados. Por quê? Existe uma cultura que eles sabem como é que é para seguir. Existe o plano de carreira que eles sabem que só depende deles. Então não é uma concorrência um contra o outro. Existem metas que, se batidas, todo mundo ganha. Se não batida, todo mundo perde. Então, se um que trabalha comigo, se qualquer funcionário meu fizer corpo mole, por exemplo, prejudica todos os outros. E aí, se desses outros que não faz corpo mole proteger, primeiro que está descumprindo o Código de Cultura. E aí entra um parêntese aqui, o Código de Cultura ele é inegociável. Tá? Descumpriu, é como se fosse uma Constituição Federal. Descumpriu, canetada, está fora. Eu não negocio valores. Tá? Eu posso negociar salário, qualquer outra coisa. Agora, valor, o que está dentro do ser humano, aqui não. Tá bom? E isso pode soar pesado, mas é o contrário, é isso que deixa leve. E isso é apresentado desde a entrevista das pessoas que entram no nosso escritório. Isso é apresentado, olha, aqui a gente valoriza isso. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores. Você está de acordo? Pensa, vou te mandar aí uma cópia do meu Código de Cultura. Inclusive, quem tiver interesse em ganhar nosso Código de Cultura, só deixar um comentário aqui que a gente providencia. Me pede no direct também, no Instagram, @FredPataro. Eu providencio para vocês o Código de Cultura do nosso escritório, para vocês entenderem como é o corpo de um Código de Cultura. Quem é meu aluno sabe, a gente valoriza muito isso, tá bom? E o maior benefício de se ter uma equipe motivada é você nem sentir que você está trabalhando. Nem você, nem sua equipe. Né? E a motivação ela passa muito por tudo isso que eu falei até agora. Conduta, comportamento, né? E saber onde pode chegar. Saber onde pode chegar. Claro que o salário é importante, remuneração é importante, mas o mercado ele tem um valor, né? Ele tem um valor que ele paga para o advogado, que ele paga para o estagiário, que ele paga para a secretária. E aí você vai seguir o valor do mercado. Pode pôr além? Claro que pode. Você vai seguir o valor do mercado, estabelecer metas, conseguiu, para vocês terem ideia, uma das metas do nosso escritório, se batida, semestralmente, a pessoa pode ganhar 5 vezes o salário dela. 5 vezes. Então, se a pessoa ganha 3 mil, ela pode chegar a ganhar 15 naquele mês. Só para vocês terem noção da importância de se atingir ali o nível de faturamento. Tá? E quanto mais você ganha, mais você vai ganhar de participação de lucros e resultados aí do escritório, tá bom? A avaliação da equipe deve ser constante, como eu disse, né? Tem que ter essa cultura do feedback. Se aconteceu ali agora, precisa dar o feedback agora. Vou dar uma sugestão para vocês aqui, vou dar um hackzinho para vocês. Eu tenho o próprio bloco de notas do iPhone, Android também tem, eu acredito que tem, aquele bloquinho de notas. Você coloca ali, faz um quadro, tá? Positivo, negativo, nome do funcionário, data e o que ele fez, você vai colocar. Se foi positivo na coluna positiva, se foi negativo na coluna negativa. E anota, e coloca até a data. Por quê? Se for algo que dá para esperar, quando tiver a avaliação que eu sugiro que seja pelo menos de 3 em 3 meses, tá? Avaliação individual, a conversa individual, feedback, olha, o que você pode melhorar, que ponto que você está muito bem, e essa conversa pelo menos de 3 em 3 meses, você vai ter embasamento para conversar com o seu funcionário. Então, olha, um exemplo, tá? Eu tive um aluno de mentoria individual que estava falando que uma das funcionárias dele fazia muita fofoca. Isso é terrível para o ambiente de trabalho, né? E aí, num certo dia, eu falei, é mesmo? Mas me conta um caso. Ah, diz que ela falou isso, tal dia. Tá, mas quem que disse? O que ela falou? Precisa saber, pessoal, exatamente o que aconteceu, porque aí a pessoa fica desarmada.
Então, por exemplo, ó, fulano, você falou de ciclano tal dia, tal hora, com tal pessoa. Então é muito mais fácil de você corrigir, né? E aí a gente está dando um exemplo pequeno aqui, né? Mas qualquer coisa que fizer, negativo ou positivo, coloca lá. A data que fez, o que fez, quem fez. Porque aí no dia da reunião trimestral você vai voltar lá no seu bloquinho de notas, você vai ter ali todo o embasamento para dar o feedback para as pessoas. Como que você faz essa avaliação também? Com base em números, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz a sua petição, faz as suas petições iniciais, os recursos, ela tem que ter um número semanal para isso, né? De acordo com a sua produção. Porque ali ela pode estar ou subutilizada, ou então está precisando até de reforço, de alguém para ajudá-la. Precisa ter números para isso. Então, precisa cumprir o número, por que não cumpriu, por exemplo? E aí você pode fazer essa avaliação até semanal de números, tá? E já é um assunto para outra aula. Mas a avaliação individual, né, a avaliação dos funcionários, façam pelo menos de 3 em 3 meses. É assim que eu faço no meu escritório, nos meus escritórios. Inclusive, a gente está passando hoje por uma avaliação, né? Depois dessa live aqui, a gente tem avaliação individual do pessoal do meu escritório, beleza? Então a gente vai conseguir aí dar para eles um feedback positivo ou negativo, ou as duas coisas, né? Promover, ou não é o caso do meu escritório, mas se fosse o caso, demitir com base em algo mais grave, né? Se estivesse ocorrendo. Mas é assim que você deve fazer. Como que eu cheguei à conclusão que isso dá certo? Não tem outra atividade no meu escritório. Tem um resultado muito bom e as pessoas não saem. E não é porque não recebem propostas, recebem. Eu tenho funcionários que receberam propostas para ganhar mais do que ganham no meu escritório. Provavelmente, é claro, eu não aprofundo nisso, o mercado é aberto, né? A pessoa tem livre escolha, pode sair, aqui não é uma prisão, né? Mas provavelmente não tem um plano de carreira, né? Às vezes vai ganhar mais agora, mas pensando médio e longo prazo, não se sustenta. Então é isso que eu falo com vocês, vocês precisam ter um plano de carreira para que os funcionários de vocês não queiram sair daí do seu escritório. E para isso, pessoal, quem tem equipe precisa tirar a mão do bolso, não tem jeito, tem que investir, tá? Tem por vezes aqui a gente coloca metas, inclusive não é investir um fundo de dinheiro, não. Se você ganhar muito, você vai doar muito. Se você ganhar pouco, você vai distribuir pouco. Simples assim, né? Não tem como. Como você vai distribuir se você nem está recebendo? Mas não tem outra forma de motivar, né? Pelo menos eu desconheço, outra forma de motivar, a não ser tirando a mão no bolso também, tá? E além de tudo isso que a gente conversou aqui nessa live. E as pessoas confundem muito, né, pessoal? Motivação com o que a gente falou lá no início de festa. Não confundam isso. E outra coisa, não trate seu funcionário como se trata uma criança mimada, criança tratada de forma errada. Não faça isso. Se você fizer isso, eu te dou um presente. Se fizer aquilo, eu te dou outro. Se fizer isso, eu te dou um carro. Se fizer... Não façam isso, tá? O funcionário precisa entender que ele vai crescer à medida que o escritório cresce, beleza? Tem que crescer junto com você e não na sua frente. Senão, daqui a pouco, você está ganhando até menos, com um risco muito maior, tá bom? Então, é natural que isso aconteça. Equipe motivada é extremamente importante. Ontem mesmo eu estava conversando com um grande player do mercado, hoje pela manhã, com um grande player do mercado, que ele estava falando isso, ele é contra home office. E eu conheço outros players que é a favor de home office. E aí a gente chegou à conclusão que é o seguinte, olha, quem é a favor de home office tem resultado, mas nós acreditamos que se fosse ali no mesmo ambiente de trabalho, teria o dobro do resultado, pelo menos. Tá? Se está satisfeito com o resultado em home office, cada um na sua, nem conheço algum dos funcionários, ok, a gente respeita. Mas a minha linha, a linha que eu sigo, e eu estou vendo que grandes empresas agora estão voltando atrás com relação a isso, estão trazendo de volta a sua equipe para a empresa, né? Porque a pandemia acabou sendo obrigatória, esse home office, não teve outro jeito. Mas eu estou vendo que as grandes empresas estão trazendo a equipe de volta, porque
ambiente de trabalho é fundamental. Você passa muito mais da metade da sua vida dentro do seu local de trabalho. Se for um local ruim, pessoal, é inevitável que a pessoa esteja aí apenas esperando uma nova oportunidade para poder sair, tá? Ou apenas esperando fazer um curso da advocacia previdenciária de elite para poder montar seu próprio escritório. Se você não motivar a sua equipe, é isso que vai acontecer. Não tem outro jeito. Acabou essa questão de eu pago para você fazer isso, você recebe, faz aquilo, me entrega e cada um vai para sua casa. Não, tá? Não acredito nesse formato de negócio. Sei que existem exceções, né, que realmente funcionam assim, mas para escritório de advocacia, que eu estou dentro do mercado aí há mais de 15 anos, eu posso afirmar que eu não acredito nesse tipo de modelo de negócio. Outro dia um aluno me perguntou se eu sou a favor de ser amigo do funcionário. Veja bem, ser amigo do funcionário, ser amigo de qualquer pessoa não é uma escolha, né? Acaba acontecendo. Eu não acho que é só questão de escolha, acaba acontecendo. E não tem por que você se privar, você se fechar e não poder ser amigo de um funcionário. Seu escritório precisa ter regras, mas você pode sim ser amigo de um funcionário, né? Você pode sim, na casa de um funcionário no final de semana, tomar uma cervejinha com ele, jogar um baralho, fazer o que você quiser fazer, você ir no culto com um funcionário, com uma funcionária, nada a ver. Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso. Desde que as regras sejam respeitadas, desde que o código de cultura esteja acima de qualquer coisa. Seja, então, não só funcionário, mas se você tem um parente, sua esposa, seu marido, trabalha aí com você, você não poderia ser, concorda? Então não faz sentido. A gente tem vários casos aí de sucesso onde a esposa, o marido trabalham juntos e o resultado é sensacional, né? A minha esposa, por exemplo, trabalha comigo e eu adoro trabalhar com ela, tá? Ela sempre tem uma opinião muito mais inteligente, muito mais sensata que a minha. Então eu oriento que vocês façam o mesmo. Então não vejo problema nenhum em ser amigo de funcionário. Claro, você não pode chegar para falar de futebol todo dia no seu escritório. Você não pode chegar para discutir assuntos particulares todo dia dentro do seu escritório, senão vira bagunça. Mais uma vez, tudo passa pelas regras. Tá bom, pessoal? Um abraço. Lembrando que no dia 30 de janeiro começa a nossa Semana do Previdenciarista de Elite, às 8 horas. Se você não fez sua inscrição, faça sua inscrição. Link na bio do Instagram ou em algum lugar dessa tela aqui no YouTube. E ative o sininho para você receber todos os vídeos, todos os dias. Nós faremos lives, nós também vamos divulgar material aí que vai ajudar e muito na sua advocacia, sempre de forma atualizada, tá? São milhares e milhares e milhares de reais, algumas centenas de milhares de reais gastos em mentorias de outros públicos, de gestão, de prospecção, para trazer e adaptar para o escritório e levar para você de forma mastigadinha, tá bom? Então, até a próxima live amanhã. Um abraço.